Meus irmãos, antes de ler o texto sagrado, gostaria de, mais uma vez, saudar a igreja, considerando, inclusive, que o auditório da noite não é necessariamente o mesmo da manhã. Eu agradeço muito o convite do pastor Judiclei, a acolhida também do pastor Fábio, nesses 3 dias em que aqui passei, pude usufruir da fraternidade, da simpatia desta igreja, que é bastante contagiante. Pude alargar, assim, os meus laços de amizade, envolvendo mais pessoas, e saiba que, para mim, tem sido uma experiência muito agradável esse convívio com os irmãos. Agradeço o convite, a recepção, e já me despeço de vocês, que amanhã eu já me aproximo das minhas férias. Eu tenho só mais um compromisso, mas isso é fácil, em Maringá, eu não vou precisar viajar. Eu quero desejar que Deus continue a abençoar esta igreja por meio dos servos e servas que Ele tem colocado aqui à frente deste trabalho. Trago, mais uma vez, um abraço de minha igreja, como já foi dito, a primeira igreja presbiteriana em São Bernardo do Campo, da qual eu tenho a alegria de ser um dos pastores auxiliares. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta ou epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Amém.
Meus irmãos, durante a Idade Média, um período que vai, grosso modo, do ano 500 ao ano 1500, ou do século V ao século XV, uma expressão de fé comum era o monastério, ou uma vida separada. Uma expressão de fé de um homem que queria ter maior comunhão com Deus é se exilar da sociedade. E nós vemos isso já antes mesmo da Idade Média, já no século III, a ideia dos eremitas, que se distanciavam da sociedade, se distanciavam dos homens para ter uma suposta comunhão maior com Deus. A reforma no século XVI, ela vai romper com este conceito, entendendo que a nossa fé é para ser vivida na sociedade, é para ser vivida dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, ou seja, aonde quer que Deus nos enviar, a nossa fé deve ser vivida. Eu não preciso e nem devo me retirar da sociedade, mas eu sou chamado a viver ali, porque a fé não é uma questão puramente abstrata. A fé, ela se materializa em nossas mãos. Nós não precisamos ter ilusões quanto à realidade, nós precisamos aprender a avaliar a realidade à luz da palavra de Deus. No texto em que nós lemos, meus irmãos, encontramos o apóstolo Paulo numa situação extremamente difícil. Ele está preso, eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. A igreja a quem ele escrevia era uma igreja que também sofria perseguição. E, no entanto, parece que ele tem uma visão simplesmente otimista quando ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez alguém desavisado falasse assim: o apóstolo Paulo tinha uma visão otimista, ele não era pessimista. E eu quero demonstrar biblicamente que a questão não era de pessimismo nem de otimismo. Há uma terceira via, e esta via é que o apóstolo Paulo seguiu, que nos parece que é a via bíblica, a via cristã, é a via do realismo. Eu quero expor esse texto nesta noite sob esta perspectiva, um realismo teológico. Quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mas por que Paulo afirmava isso? Porque ele sabia que Deus é o Senhor das circunstâncias. Deus é o Senhor das circunstâncias. Nós costumamos falar que Deus é o Senhor da história. Nós costumamos falar que Deus governa a história, governa o mundo, o coração dos reis o coração dos reis está nas mãos de Deus, que Deus tem pleno domínio, e isso é verdade. Mas e quanto às circunstâncias? Quanto àquilo que nos parece algo puramente casual, o Senhor também tem o controle. Paulo estava preso. Paulo já fora julgado pelo que o texto dá a entender. Ele aguardava o veredito. E quando ele analisa os fatos, ele analisa a história recente dos últimos 10 anos, digamos assim, ele pode dizer: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esta é a tese que ele propõe no verso 12. A partir do verso 13, ele vai demonstrar esta tese. E no verso 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana, no tempo de Paulo, era uma guarda de elite, de jovens, vamos dizer assim, de classe média. Era composta de 9.000 homens, que tinham um soldo que era, em geral, 3 vezes mais do que um soldo comum. O tempo de serviço era um tempo que qualquer militar desejaria, só de 16 anos. Então, 16 anos de serviço, ganhando 3 vezes mais. Era uma tropa de elite, responsável pela segurança do imperador, para manter a ordem na corte. E, pelo que parece, esses soldados estavam próximos de Paulo. A ideia de que eles se revezavam com Paulo, preso. A cada 6, 8 horas mudavam os soldados. E Paulo, aquele homem tão sensível, não tinha liberdade para as mínimas coisas. Ele estava algemado a um soldado. E esses soldados que cumprem escalas, eles presenciam Paulo orar. Paulo agradecer a refeição, uma refeição parca, bem diferente da dele. Paulo podia aconselhar pessoas, e eles viram Paulo aconselhar. E eles começavam a observar, e chegavam em casa e contavam para os seus pais, para as suas esposas: olha, tem um prisioneiro que eu nunca vi, é um meio debilitado,
aparentemente, mas eu não sei de onde ele encontra forças. Outro dia apareceu lá um escravo que parece que tinha roubado o seu senhor. Você tem que ver o que ele disse para esse escravo, tem que ver o que ele ditou, a carta que ele ditou, ou a carta que ele escreveu para um tal de Filemon. Este homem é diferente. Então, esses homens começavam a ver o apóstolo Paulo pregar, orar, aconselhar, escrever, ditar cartas. E com o passar do tempo, que é natural, que esses jovens começaram a falar, olha, eu estou enamorado de uma moça, a tal de Priscila, e ela não me quer. E talvez Paulo, se fosse eu, dissesse, eu entendo perfeitamente, mas Paulo certamente falasse para ele, não, olha, como é que é esse negócio? Como é que faz isso? Você já pediu a direção de Deus sobre isso? Já pediu a orientação de Deus? É isso mesmo que Deus quer? Alguém talvez falasse, ô Paulo, eu estou com dificuldade aqui com a minha profissão, eu não sei se quero seguir isto mesmo. E Paulo poderia aconselhá-lo. Outros com problemas mais graves quanto à sua fé. E o fato, meus irmãos, que o nome do apóstolo Paulo foi sendo difundido. E muitos certamente se converteram. E não é à toa que ele está, então, dizendo no verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, a guarda pretoriana estava ouvindo falar do Evangelho. E estes homens estavam sendo um instrumento de Deus para levar o Evangelho adiante. Sintomaticamente, no final da carta, Paulo escreve, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de César envolvia escravos, ex-escravos e possivelmente da guarda pretoriana. Ou seja, muitos devem ter se convertido. Paulo desejava chegar a Roma. Não imaginava que chegaria preso, mas este foi o caminho que Deus usou para que ele pregasse o Evangelho. E ele pode olhar para trás e dizer, quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E ele continua demonstrando mais a sua tese no verso 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos começaram a olhar para si mesmos e observar o seu desânimo. Muitos estavam abatidos, cansados, eram preguiçosos, negligentes, e começam a ver o testemunho de Paulo, daquele ancião preso com tanta ousadia, e começam a se estimular. Eu me lembro que no meu tempo de adolescência, final da adolescência aqui no Rio de Janeiro, um livro que fez muito sucesso e foi muito marcante em nosso meio, é o livro Torturado por Amor a Cristo. E o Torturado por Amor a Cristo gerava isso em nós. Eu me lembro muito bem, eu já com meus 18 anos, lendo aquele livro, me senti o pior dos homens, porque via a ousadia daquele homem preso lá em cadeias comunistas e como ele testemunhava, os testemunhos que ele contava de pastores que eram assassinados, pastores que viam seus filhos serem mortos por causa da sua fé. Então imagine aqui o apóstolo Paulo, preso por causa do Evangelho, testemunhando, e muitos agora se sentem estimulados a pregar com maior ousadia, porque o fato, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava. Mais tarde, ele vai escrever a Timóteo, estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ninguém pode deter a palavra de Deus. E hoje é um belo dia, quando comemoramos o dia da Bíblia. A palavra de Deus continua sendo traduzida, sendo lida e sendo proclamada. A palavra de Deus não pode ser detida por ninguém. Nenhum livro na história sofreu tanto ataque como a palavra de Deus, como a Escritura Sagrada. E ela continua viva e poderosa, porque ela não perde o poder, porque ela é preservada pelo Espírito Santo de Deus, que lhe concede vitalidade, e é por meio dela que Deus transforma o coração do homem. E agora muitos começam a proclamar. Mas Paulo demonstra ainda mais a sua tese de uma forma surpreendente. No verso 15 nós lemos, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Nos versos 17 e 18, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ao que parece, meus irmãos, nenhum destes homens pregavam uma mensagem mentirosa. Parece que eles pregavam o evangelho autêntico, porém
com motivações de suscitar perseguição, inveja, porfia. E Paulo sabe identificar estes sentimentos. No entanto, Paulo que crer, acredita que Deus é o Senhor das circunstâncias, Deus pode se valer, mesmo do ímpio. O ímpio, ele arcará com as suas consequências, mas Deus pode se valer dele. Tem uma brincadeira que eu fazia antigamente, hoje eu não faço mais, eu só conto. É a diferença de fazer e contar. Isso é uma sutileza filosófica. Mas vamos lá, de qualquer forma eu conto. Eu brincava com meus alunos, com os calouros, e falava, olha, vocês fiquem tranquilos, vocês serão usados de qualquer forma. E perguntava qual foi o instrumento que Sansão usou para lutar contra os seus inimigos. E alguém falava, uma queixada de jumento. E a ideia é, se Deus usa uma queixada de jumento, usa um jumento inteiro. Então, vocês fiquem em paz. Então, era um grande consolo que ateus me alimenta. Deus usa uma queixada de jumento, usa um jumento inteiro. E Deus usa até os ímpios. Deus usa os ímpios. Reparem a percepção de Paulo, ele não ficou magoado com isso. Paulo não está aprovando as motivações desses homens. E nem por isso Paulo vai querer um ministério da igreja de homens ímpios, porque Deus pode se valer deles. Não é essa a lógica de Paulo, mas ele tem a certeza que Deus é o Senhor das circunstâncias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo era um realista. Ele não era otimista, nem era pessimista. Ele tinha um realismo teológico. Deus é o Senhor das circunstâncias. Mas há um outro aspecto também. O apóstolo Paulo sabia que Deus nos capacita a vencer os obstáculos. Paulo não era pródigo em falar de si mesmo, dos seus sofrimentos. A carta mais pessoal de Paulo é a segunda carta aos Coríntios. Então, as duas cartas mais pessoais de Paulo, é 2 Coríntios e a carta aos Filipenses. No capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do verso 33, do verso 23 até o 33, é onde ele melhor fala dos seus sofrimentos. E mesmo assim, é um resumo. E ele fala de quarentena de açoite, ele fala que foi fustigado, perigo nos rios, voragem do mar, perigo entre os patrícios, trabalhos, fadigas, vigílias, mas ele continuava a sua obra. Ele sabia que Deus tinha um propósito em tudo isso. E agora ele pode olhar para trás, e mesmo para o presente, e dizer, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mais à frente ele escreve aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta onde mais aparece a palavra alegria. E é por isso que ela é chamada da Epístola da Alegria. Paulo, preso, como vocês sabem, diz para a igreja perseguida, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O Evangelho continuava em sua caminhada, a despeito dos obstáculos que eram levantados. A vitória era certa por meio do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, não nos iludamos, ele enfrentava obstáculos, e há obstáculos que, se não são mencionados, nós podemos deduzir alguns deles. E um dos obstáculos, meus irmãos, era o desânimo. Quando ele observa que alguns pregam a Cristo por inveja, estão bem aceitos, sendo bem aceitos, por mais que ele instrua a igreja, parece que a igreja se deixa conduzir por essa cantilena ímpia, mas ele não se abate. No verso 18 ele diz, todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo e sempre me regozijarei. Um outro obstáculo a ele, meus irmãos, poderia ser o apego à vida. A possibilidade concreta da morte é para a maioria de nós o limite da coragem. Paulo, pelo contrário, ele não temia a morte. Ele diz, olha, eu vivendo ou morrendo, e observem, ele não estava falando isso abstratamente, ele estava próximo disso, porque o julgamento já fora feito, ele não sabia qual seria o veredito, e o veredito poderia ser a morte. Mas ele diz, vivendo ou morrendo, Cristo será glorificado. A morte para ele, que consistia no encontro com Cristo, seria um lucro, algo incomparavelmente melhor. Ele não temia a morte, ele não estava apegado de forma doentia a esta vida. Um outro obstáculo, meus irmãos, é o egoísmo, que dá para se deduzir a partir do verso 22. Paulo coloca de lado os seus desejos pessoais. Ele desejava estar com Cristo. É possível que vocês tenham sentido algo parecido quando você está doente, cansado,
abatido, desanimado, sem grande perspectiva, e você fala, Deus, por que não me leva logo? É possível que alguns de vocês tenham sentido isso. Eu confesso que já senti isso algumas vezes. Porque é melhor estar com Cristo logo, já cumpri a missão e tudo bem. O apóstolo Paulo desejava isso não porque ele estava fatigado, mas ele sabia que estar com Cristo era muito melhor. Mas ele demonstra aqui que a sua prioridade naquele momento era permanecer vivo a serviço da igreja. Isso é algo muito curioso. Ele abandona aquilo que era melhor para ele, reconhecendo que o melhor para ele era viver para edificar a igreja de Cristo, ainda que estando preso. Ele não apresenta uma condição, se eu for liberto, eu vou edificar a igreja. Não, ele mesmo preso. Um outro obstáculo que Paulo poderia se deparar, meus irmãos, é da indignidade. No verso 27, ele fala sobre viver dignamente. Ele poderia estar blasfemando contra Deus, destilando amarguras, porque cada um sabe da sua dor, da sua solidão, do esquecimento, e não é estranho as pessoas envelhecerem e tornarem-se amargas, porque tem a sensação que não fizeram o que devia, ou o que fizeram não houve reconhecimento humano, e as pessoas são ingratas mesmo, então você se sente esquecido. Mais tarde, Paulo vai dizer, na sua segunda fase de prisão, que todos o abandonaram. Ou seja, Paulo poderia, nesta carta aos Filipenses, trazer um sentimento de indignidade. Veja como a igreja é. Não adianta você trabalhar com a igreja. Veja os homens como é que agem. Veja os líderes, pouco ligam para mim. Veja essa igreja sendo influenciada por tantos pregadores que são nocivos a ela. No entanto, meus irmãos, ele permanece dignamente, apresentando o seu testemunho, porque ele sabe que as coisas que têm lhe acontecido têm contribuído para o Evangelho, não contribuído para ele continuava preso, mas contribuído para o Evangelho. Paulo tem uma dimensão muito mais ampla da obra de Deus. Ele não está dizendo que o Evangelho seja ele. O progresso do Evangelho é um progresso para ele, pessoal. Ele continuou na mesma condição. No entanto, o Evangelho estava sendo proclamado. Pessoas estavam se convertendo. O Espírito de Deus continuava dirigindo a igreja, atingindo corações carentes, sedentos da palavra de Deus. Um outro obstáculo, meus irmãos, que costuma ser neutralizante, é o temor. Eu tiro esse conceito do verso 27 ao verso 30. Paulo estava preso e os filipenses sendo perseguidos. Ele poderia se abater. E é muito ruim quando você se sente incapaz, quando você não tem como ajudar. É terrível. Às vezes eu me deparo com pequenas coisas assim, problemas que ocorrem na minha casa, eu estou longe e gostaria de poder resolver, mas eu não posso resolver, porque eu estou longe, dá vontade de viajar, mas você não pode viajar, é uma coisa imediata. Eu estou falando de pequenas coisas do cotidiano. Ele aqui via a igreja sendo perseguida. Provavelmente alguns irmãos desanimando, se abatendo. E ele se sente impotente. Ele nada pode fazer. E, no entanto, meus irmãos, ele não era dominado por este temor. Ele, corajosamente, os estimula a permanecerem firmes no Senhor, assim como ele estava, sem temor. Observe, então, meus irmãos, que Deus nos capacita a vencer os obstáculos, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus. E é preciso que nós internalizemos esta realidade. Jesus Cristo mesmo nos ensina: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. E é difícil para nós entender que o Deus que cuida de todas as coisas grandiosas, ele cuida de um pardal e de um cabelo que cai. É difícil para nós pensar nas grandes coisas. O Deus que controla o sistema solar, que é um pequeno sistema, entre tantos outros sistemas que nós sabemos que existem e tantos outros que a ciência nem sequer descobriu que existe. Deus tem um controle de todos esses sistemas, e de um cabelo, e de um pardal, e de nossa vida. E em nós, há mais de Deus do que em todos os sistemas, porque nenhum sistema
foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos mais de Deus do que qualquer coisa criada, porque somente nós fomos feitos assim. E Deus cuida de nós, Deus preserva a sua igreja e Deus nos capacita a vencer obstáculos. Quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E há um terceiro aspecto que eu destaco então no texto, é que Deus nos dá uma visão real dos fatos. Meus irmãos, conseguir enxergar com clareza a realidade é muito difícil. O pecado é anti-intelectual. O pecado afeta a nossa mente, afeta a nossa vontade, afeta as nossas emoções. O apóstolo Paulo, cerca de 5 anos antes de escrever esta carta, ele escreve a epístola aos Romanos. E lá ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nós temos o que eu chamo de uma epistemologia da fé. O que eu quero dizer com isso é que Paulo, em todos os problemas, ele lia a realidade a partir desta fé que brotava da Escritura. Isso é um desafio para nós. Olhar a realidade pela perspectiva da fé. E essa perspectiva de Paulo era uma perspectiva diferente. E é preciso entender como funcionava a lógica de Paulo. Como é que era essa lógica dele? Alguns diriam, é o otimismo, é o poder do pensamento positivo. Conversa, não venham com paganismo para Paulo. A questão dele não era essa. Mas como é que Paulo podia interpretar isso? Voltemos um pouco naquilo que expusemos pela manhã. Paulo desejava ir para a Bitínia. Esta era a sua missão. O Espírito de Deus não permitiu. Isso está relatado em Atos 16. Não permitiu. Depois, ele teve uma visão na qual um varão macedônio, escreve Lucas, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo foi para Filipos, assim, juntamente com Silas, pôde pregar naquela colônia que já fora rica, mas estava empobrecida, porque suas minas de prata já não produziam como antes, mas era uma cidade importante. Ele prega, Lídia se converte, e ela e a sua casa. Depois, Paulo expulsa o demônio de uma jovem adivinhadora que deu grande prejuízo aos seus senhores. Ele é acusado, ele é açoitado e é preso. Na prisão, ele e Silas teve a oportunidade de testemunhar. Reparem como é que Deus o conduz. Ele quer ir para um lado e vai para o outro. E agora, no outro, cheguei aqui, estou preso. Uma grande missão que Deus me deu, ser preso. Mas ele continua o seu ministério. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E é interessante a narrativa de Lucas. Os demais companheiros de cela escutavam. Escutavam porque devia ser até agradável ouvir alguém cantando meia-noite, e era, no mínimo, algo muito estranho. Ninguém está gemendo, e Paulo devia estar com dores tremendas, fora açoitado, aquilo devia estar em carne viva, e ele cantando louvores a Deus. E nós sabemos bem, na prisão, ele prega ao carcereiro, porque Deus promove aquele terremoto. O carcereiro pensa em se matar, o carcereiro quer apenas abreviar a sua dor, porque ele sabia, se prisioneiros fugissem sob a sua guarda, ele seria morto. Então ele vai se matar, Paulo não permite, estamos todos aqui. Ele testemunha ao carcereiro que se converteu com os seus familiares e também testemunhou para os outros companheiros de cela. E ali surge a igreja. Pela manhã, ele é liberto. Agora, passaram-se 10 anos. E há uma igreja viva em Filipos. Há um caso aqui muito curioso em Filipos, caso raro. 2 mulheres não se entendiam bem, mas isso é coisa rara acontecer. Então havia um problema lá, mas esse problema era muito pequeno em relação ao poder daquela igreja. A igreja de Filipos é a igreja que eu mais admiro do Novo Testamento. Como era uma igreja sensível. A igreja que era capaz de mandar um escravo, Epafrodito, levar para Paulo suprimentos na cadeia. E é assim que Paulo toma conhecimento do que está acontecendo na igreja e escreve esta carta. Só que Epafrodito adoece e fica angustiado porque sabe que a igreja se angustia com a sua doença. E todo esse contexto é o contexto da carta dele aos Filipenses. Então, quando ele olha para trás, ele pode dizer:
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Não pensemos, meus irmãos, que a situação de Paulo era cômoda ou era tranquila. No entanto, Deus havia lhe dado uma perspectiva diferente. E como é difícil ter uma perspectiva diferente. Quando eu vou em algumas igrejas, às vezes algumas pessoas querem me mostrar onde moram. Em geral, é muito difícil para mim. A pessoa me pega pelo ombro com alguma intimidade e aponta, ó, está vendo aquela árvore lá, aquele pardal que passou, já passou? Eu moro ali atrás, aquela janela roxa, assim. Olha, eu acredito que as pessoas veem, eu dificilmente vejo. É muito difícil ter a perspectiva do outro. Já observaram como alguém vai guiar você, vai dizer como é que você faz? Ah, você quer vir lá do Jardim Botânico para cá? E, moleza, caraca, é o seguinte, você pega... Não faça isso. É um rolo tremendo. É igual também lá em São Paulo, pega a Marginal Tietê, não prende ninguém não, Marginal é que margeia o Rio. Então você pega a Marginal, sai numa rotatória e vai assim o semáforo. Olha, é muito fácil para quem conhece. Porque quem conhece, ele tem a visualização muito clara, ele nem olha mais placa. Para o outro é muito difícil, porque quando chega na hora, e aqui, falou, virou à direita, mas tem 2 ruas à direita. Como é que eu faço? Diagonal, não é diagonal? Se com GPS a gente erra, né? 70 metros, com 70 metros, eu já andei 20, quanto é que é? E passei, me ferrei. Bom, então você vai. É extremamente complicado. Então, parece que não, meus irmãos, mas ter uma visão clara das coisas é muito difícil. É fácil para quem é do lugar. Essa é a minha experiência. Ainda mais no Rio, que manda seguir toda a vida, eu não tenho esse tempo todo. Então, é muito complicado isso. A perspectiva correta parece que é simples. Mas pode observar, para você é simples. Quase todas as vezes que eu volto de uma igreja de carro, eu me perco. Porque é tão fácil, mas não é para mim. É impressionante. Outro dia eu estava, semana passada, eu acho, em Americana, e falei, segue assim e tal, pega a placa assim, eu entrei dentro da cidade, aí caí na Bandeirante. Falei, agora sim, agora eu estou em casa. Só que eu estava sentindo o interior. Eu estava na Bandeirante, só que estava sentindo o contrário. Então, era uma cidade que ficava a 150 quilômetros, e o GPS falava que faltavam 178. Falei, não é possível, 178? E o retorno era lá. Olha, a um passo do paraíso. Então, era muito difícil. Então, é difícil ter a perspectiva correta, meus irmãos. Pense agora em nossa fé. Como é que nós lemos a realidade, os acontecimentos do cotidiano? Paulo tinha uma visão que as pessoas não costumavam ter. Ele pode olhar tudo isso, ele não está sendo otimista, ele tem uma visão muito real do que está acontecendo, ele sabe que tudo aquilo é grave, mas ele tem uma visão real dos fatos que envolve o cuidado e a direção de Deus. Isso significa, meus irmãos, que muitos dos nossos problemas são de fato problemas. Nós não precisamos usar de eufemismo, porque nós gostamos de eufemismo, igual a mãe fala assim, olha, não é injeção, é uma picadinha de nada, tá? Pelo choro, a gente sabe que não é bem assim. Nós gostamos de eufemismo. Eu costumo brincar com meus alunos. Olha, fulano, você tem uma impermeabilidade ao saber. Aí fala, muito obrigado. Quer dizer, impermeabilidade ao saber, está dizendo que nada, bate e corre. Mas é igual, muito obrigado. Puxa, estão elogiando. Mas eufemismo é uma coisa muito boa. Muito boa. Você ameniza a coisa. Olha, você sofre de esterilidade capilar, é avantajado horizontalmente e prejudicado verticalmente. Puxa, muito obrigado por isso. Tal. Então, os eufemismos, eles trazem uma visão diferente da realidade. Paulo, ele não usa de eufemismos. Essa é uma questão curiosa. Paulo não muda os termos. Ele não ameniza os termos, porque nós vivemos nisso, né? Você ameniza, você não cometeu pecado, foi apenas um equívoco circunstancial sanável. Sanável, ou seja, circunstancial, não é pecado. Então, até o pastor brincava comigo outro dia, o professor não erra, né? Ele se engana, se equivoca. Eu digo para meus alunos que é apenas para testá-los, para eles se sabiam ou não a matéria. Hoje pela manhã mesmo me falaram que eu falei uma coisa que eu creio que eu não falei, mas devo ter falado equivocadamente. Quando eu falava de Gutenberg,
da Bíblia de Gutenberg, de 40 linhas, 42 linhas, e falei, então tem uma cópia aqui na Biblioteca Nacional. Me disseram que eu falei de Lutero, mas certamente o contexto diz que não era de Lutero, era a Bíblia de Gutenberg. Então, ou seja, nós nos equivocamos, nós nos enganamos, isso acontece. O apóstolo Paulo, ele não usa de recursos para amenizar o fato. O fato é este: eu estou preso, vocês estão, de fato, sendo perseguidos. Mas há um Deus que nos dá uma visão além dos fatos imediatamente percebidos. E por isso ele pode dizer que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Por outro lado, devemos estar atentos ao fato de que Deus, por meio dos recursos que Ele nos fornece, inteligência, tempo, influência, cargos, dinheiro, também indica que a sua bênção está sobre nós, para que nós nos valhamos desses meios para propagar o Evangelho. Quando nós aprendermos a ter uma visão real dos fatos, que não é o que querem nos mostrar ou que nossos sentimentos nos indicam, mas é uma visão a partir da Escritura. Nós aprendemos a usar uma figura que era usada pelo grande reformador João Calvino, a figura dos óculos. Você aprender a usar a Bíblia como óculos. E quando você vai no exame oftalmológico, a questão séria é encontrar a lente correta. Fica mudando, mais ou menos, mais, até que chega um momento que você não sabe mais qual é a melhor. 0,25 acima ou a menos. Você tem dificuldade ali, né, naquele momento crucial, se é mais ou é menos. E quando você encontra... É muito bom, eu me lembro quando a primeira vez que eu usei óculos, o que me chamou a atenção foi a placa dos carros. Eu estava em Madureira, fiz o exame, saí com óculos, comecei a enxergar a placa dos carros. Não comecei mais a não confundir mais o 712 com o 721. Ônibus da mesma cor, que parava no mesmo ponto, igualzinho, mas o 12 e o 21, 12, Cascadura, Irajá, e o outro, Cascadura, Vila Cruzeiro. Eu pegava de vez em quando errado, dava sinal, depois mandava o motorista me elogiava. Então, era um problema você enxergar. E vocês estão achando graça, mas é sério a questão da vista. Analisemos agora a questão de Paulo. Você lê a realidade à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser os nossos óculos. E a figura é essa: todos nós somos míopes espiritualmente. E precisamos da palavra. E quando a palavra se interpõe entre nós e a realidade, entre nós e o objeto, nós começamos a ver as coisas como de fato são. E Paulo, a partir de uma perspectiva que, além dos fatos imediatamente percebidos, pôde dizer: quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Concluindo, meus irmãos, eu destaco que o salmista nos diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Ele não fala, está sendo bom passar pelas aflições, mas eu já passei. Mas quando ele olha para trás e vê, eu aprendi os decretos de Deus. De fato, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas nós temos que entender qual é o bem que Deus tem em vista. Qual é o bem que Deus tem em vista? O bem que Deus tem em vista é que nós sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo. Então, Deus dirige a história para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. E eu não tenho medo de afirmar, embora seja uma afirmação muito forte, que dentro do propósito de Deus, até mesmo um câncer pode contribuir para o nosso bem. Não que nós queiramos isso, não que nós desejemos isto, mas Deus é o Senhor das circunstâncias. Deus nos faz vencer os obstáculos. Deus nos dá uma visão real dos fatos, uma visão real da realidade como ela se mostra. Portanto, o realismo cristão consiste numa visão da realidade pela ótica da palavra de Deus, que nos mostra que o Deus em quem cremos é o Senhor de todas as coisas. A esperança cristã, por ser produzida pelo Espírito, ela não é simplesmente um otimismo, e não deve se confundir com um otimismo fundamentado na falsa ideia, por exemplo, de um poder do pensamento positivo. A esperança cristã, ela está amparada, fundamentada na certeza de que os caminhos de Deus são sempre vitoriosos, pois Deus é o Senhor da história. E Ele tem um propósito glorioso
para a igreja. Ele tem um propósito glorioso para os seus filhos. O realismo cristão, a despeito das dificuldades que possamos passar, e talvez muitos de nós estejamos passando. Mas a despeito disso, o realismo cristão é repleto de esperança, porque consegue ter uma perspectiva diferente da realidade, não está presa aos fatos imediatamente percebidos, mas enxerga os problemas dentro de um quadro de referência bíblico e teológico, sabendo que Deus consumará a sua vontade, a despeito da maldade humana, a despeito dos ardis de Satanás e a despeito, por vezes, da fragilidade de nossa fé. Mas Deus é o Senhor. Aprendamos a olhar a vida, os fatos, pela ótica da palavra. Peçamos discernimento a Deus em nossa leitura e avaliação. Os fatos não vão mudar, eles são o que são, mas a nossa percepção dos fatos irá além do que qualquer um perceberia imediatamente, porque nós sabemos que é o nosso Deus, nós sabemos em quem temos crido, e Ele há de nos abençoar. Que Deus nos abençoe. Amém.